Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aulinha aqui no nosso canal, voltando à rotina de colocar um vídeo por semana, né? E o trabalho dessa semana é esse trilho de mesa. Olha que coisa linda, gente! Que perfeição! Esse trilho de mesa é uma criação do Vitor Crochê, qual é o nome, né, que a gente colocou também para elogiar o nosso amigo, né? Dar o carinho que ele merece. É uma peça muito linda, fácil de ser feita, porém requer bastante atenção, tá? É bem facinha e decorável, tá? E o nosso trilho de mesa aqui, ó, ele começa pelo comprimento, ele é bem diferente dos trabalhos que a gente vem fazendo, tá? Começa pelo comprimento, não pela largura. A largura você vai fazendo e atingindo a largura que você quer, tá bom? O meu aqui, ele ficou com 1 metro de comprimento por 35 de largura. Pessoal, logo que a gente começar a aula, eu fiz uma explicação bem detalhada como você vai começar esse trilho de mesa, tá? Tanto na contagem de correntinhas, como também por medidas. Vai aí você escolhe o que você quer, como você quer iniciar, tá? O meu aqui, como eu disse, tem 1 metro de comprimento por 35 centímetros de largura, feito com o fio Barroco Max Color número 4, tá? Na aula, eu vou fazer com vocês com o fio número 6. Vou mostrar a amostra que eu fiz na aula, que dá um suplá, uma gracinha, gente. Vocês não têm noção, tanto que tá bonitinho, tá? Então, ó, gastei meio novelo desse. Esse novelo, ele tem 1.186 metros. É bastante linha, dá pra você fazer um maior ainda com esse novelo, tá? Fio número 4. A agulha que eu utilizo para o fio número 4 é a 2,5 milímetros. Porém, como eu disse para vocês no início do nosso vídeo, vai ter umas explicações que você vai precisar de uma agulha maior também, tá? Só para iniciar as correntinhas, tá? Então, assim ficou o meu trilho de mesa. Belíssimo, lindo, lindo, lindo. Amei, tá? E vou mostrar pra vocês agora a pecinha que eu fiz na aula, que quando eu terminei, eu vi que dava um suplá, uma coisa lindinha de suplá. Vocês vão amar. Vou mostrar pra vocês agora. Aqui eu tô trazendo pra vocês a amostra que eu fiz durante a aula com vocês, né? Fiz com o fio Max Color, número 6, tá? Usei metade desse novelo, que dá pra fazer até 2 peças, como essa desse tamanho que eu fiz, com a contagem que eu vou dar no início da aula, tá? Essa cor aqui é a cor caqui, a numeração dessa cor é a 7727, fio número 6, e a quantidade que vem nesse novelo é 452 metros, tá? Como eu disse, dá dois suplás como esse daqui. Quando eu terminei, eu vi que as medidas dá ideal para suplá. Ele tem 32 centímetros de largura por 42 de comprimento. E também falei no final da nossa aula que você pode usar esse modelo para fazer outras peças que desejar. Pode fazer uma peseira, pode fazer um tapete, né? Trilho de mesa suplá, usando esse modelo que fica maravilhoso, né? Então, a agulha que eu utilizei aqui, ó, como eu falei, eu preciso de 2 agulhas. Eu usei a 3,5 para iniciar as correntinhas e a 3 milímetros para fazer com esse fio nessa numeração, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a nossa aula, mas antes eu quero pedir para vocês dar um agradecimento para o nosso amigo Vitor, que nos deu essa aula de presente, essa coisa maravilhosa, né? Que vai favorecer muitas pessoas. E se você se sente no coração, se sente agradecido, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, vai estar o link do Instagram dele. Vai lá dar um oi, um agradecimento, né? Seja grato às coisas, às oportunidades que os amigos nos fornecem, tá? Porque dependemos dessas pessoas que criam esses trabalhos para a gente dar continuidade ao nosso, né? Tanto eu como o YouTube e como você como artesão, né? Então vai lá no perfil dele, dá um joinha, chegando naquela força de vontade, né? Naquele agradecimento, começa a seguir, compartilhe os trabalhos dele e seja grato, né? Eu já agradeço daqui.
Muito obrigado, Vitor, por essa aula maravilhosa. Olha que perfeição de trabalho, amei, né? E vamos lá fazer nossas aulinha. Eu espero que vocês gostem. Bom, então vamos lá para a nossa aulinha, mas primeiro eu quero pedir bastante a atenção de vocês, tá? Para esse início, porque eu vou dar explicações e dicas aqui para vocês importantíssimas para o seu trabalho, tá? Não pulem essa parte. Geralmente, tem muita pergunta nos comentários que já estão respondidas no início do vídeo, né? A pessoa, ela pula o início e vai direto para a aula. A ansiedade faz isso, né, gente? A pressa. Mas vamos prestar bastante atenção, vou demorar um pouquinho mais do que de costume nesse início aqui para explicar para vocês direitinho como é feito o início do nosso trabalho, tá? Para começar, esse trabalho aqui, ele é um pouquinho diferente do que a gente tem costume. Geralmente, a gente vai trabalhando pela largura e dando comprimento à peça, né? Esse não, você trabalha a largura, você vai trabalhar ele assim, ó. Aliás, você vai trabalhar o comprimento, tá? Você vai escolher o comprimento que você quer e vai dando largura ao seu trabalho, tá? Ó, os leques estão todos do lado de travesso assim, é porque você vai dando a largura desejada, tá? O meu aqui, eu fiz com 1 metro, né? Ele tem 1 metro de comprimento por 35 de largura. Eu escolhi 1 metro, tá? E fui dando ao longo do trabalho, fui vendo qual largura eu queria. Então, cheguei a esse resultado com o fio número 4, tá? Na aula, eu vou fazer com vocês uma pequena amostra com o fio número 6, que é esse aqui, o Barroco Max Color. Essa cor aqui é a caqui, 7727, tá? Tá meio apagadinho aqui, mas dá pra ver. 7727, cor caqui. Eu vou fazer na aula pra vocês, também pra vocês verem, né? Como fica no fio mais grossinho. E aí, você escolhe o que você quer fazer, tá? Então, existe 2 alternativas para você iniciar o teu trabalho. Primeiro, por contagem, para as meninas aí que gostam de contas, né? Eu já não gosto, eu já vou na segunda dica, tá? Mas eu vou explicar para vocês direitinho como é feito por contagem. O que que você vai fazer? Aqui eu tenho uma referência de leques, tá vendo aqui? Primeiro eu fiz uma amostra, né, para entender o ponto, eu fiz uma amostra e coloquei lá 7 leques. Aí, ela ficou pequenininha, eu falei assim, eu quero fazer um trilho maior. E coloquei na minha cabeça a quantidade de leques que eu queria, 29 leques, tá? Ele é múltiplos de 6 mais 7. A contagem do nosso trilho de mesa é múltiplos de 6 mais 7. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei 6 vezes 29 leques, que deu um total de 174 correntinhas, mais 7 do que eu precisava. Então, foi um total ao todo de 181 correntinhas, tá? Essa é a conta que você tem que fazer, entenderam? Um exemplo, você quer um trilho de mesa, não posso falar o comprimento que ele vai ficar, porque essa dica eu não consigo ver o comprimento dele. Na próxima dica eu até sugiro você esperar mais, né, e escutar a próxima dica, que é muito legal também, eu uso para vários trabalhos, tá? Então, continuando aqui, você quer um trilho de mesa com 30 leques aqui, não sei o tamanho que vai ficar, tá? Você coloca 6 vezes 30 mais 7, tá bom? 6 vezes 30 mais 7, que é um de 50 leques. 6 vezes 50 mais 7, entenderam? Um exemplo que é a nossa amostra aqui, eu vou fazer de 9 leques aqui. Então, eu vou colocar 6 vezes 9 mais 7, que vai dar um total de 61 correntinhas, que é a minha amostra que eu vou fazer com vocês, tá? A próxima dica, que eu acho até mais interessante, basta você entender um pouquinho que eu utilizo essa dica, não só nesse trabalho aqui, até nos tapetes que eu vou fazer aleatórios aí, tirando a amostra, eu faço assim.
Pega, vai fazendo correntinhas e vai medindo o tamanho que você quer o seu trilho de mesa, tá? É bem mais fácil, gente, do que ficar colocando conta na cabeça. Quer um trilho de mesa de 1,5 m? Faz correntinhas e vai medindo até 1,5 m. Aí, você vem para a aula e começa a fazer comigo. Na aula, você vai saber como é o final da peça, né? O início e o final, lá onde você vai trabalhar nas correntinhas. Chegou no finalzinho, sobrou algumas correntinhas, desmancha aquele restinho de correntinha, entenderam? É bem mais fácil do que você ficar quebrando a cabeça para chegar a um comprimento ideal, principalmente para quem vai pegar encomenda. Então, você faz as correntinhas aí, que é de 1 m, que é de 2 m, faz as correntinhas até dar o comprimento que você quer. Vai medindo na tua mesa, mede na mesa da cliente e vê o tamanho que você quer. Pegou ali, vai seguindo a aula, sobrou correntinhas, lá no final, desmancha e pronto. Aí, já dá vai só focando na largura que você quer, tá? E o comprimento, a largura, né, é aquilo que eu já falei, a largura você escolhe, tá? Conforme você vai trabalhando, vai assistindo a videoaula, você vai entender mais ainda do que eu estou falando, beleza? Eu dou um exemplo para você fazer, faz dessa forma, uma amostra menor, né? Deixa aí e depois aí você faz uma peça maior, tá? Para você entender direitinho, porque, né, não é só na teoria, tem que ser na prática também. Mas essa forma de fazer correntinhas aí é bem mais fácil do que ficar contando pontos. E também, né, você vai saber o tamanho certinho. Contando pontos, você pode faltar centímetros aí para tua peça desejada, tá? Outra coisa que eu quero falar antes de começar, as correntinhas que a gente vai dar início, tanto para a primeira dica de contagem e como essa que eu falei que você vai medindo, você vai usar uma agulha maior do que você vai usar na base. No meu caso aqui, ó, que eu vou trabalhar com vocês, o fio número 6, eu uso a agulha 3 milímetros, tá? Esse fio Max Color, não barbante. Barbante, geralmente, dá pra gente mudar, mas eu uso a 3 milímetros para o Max Color. Só que eu vou usar para fazer as correntinhas a 3,5, para elas ficar bem frouxinha e não entortar o meu trabalho. Essa dica também você pode usar para tapetes, né, quadrados aí que você vai fazer, para ele não ficar assim, ó, tá? Porque se você faz as correntinhas muito apertadinhas, lá no final do teu tapete, quando é tapete normal, não é feito pelo comprimento como esse, tanto faz, tá? Vai ficar assim, tá? Então, você pega essas dicas para outras peças também, beleza? Dito isso, vamos começar a nossa aula. Eu espero que tenham entendido. Se não entendeu, volta o vídeo e assiste com mais calma ainda do que você tá, né? Toma um chazinho que você vai entender tudinho que eu falei aqui agora, tá? Então, vamos lá começar o nosso trilho de mesa. Vamos dar início à nossa peça. Como é uma peça pequena, eu preferi contar, tá? Ao invés de medir com as correntinhas, ela é pequenininha, então eu vou fazer só uma amostra aqui pra vocês e eu vou contar. Essa amostra aqui vai ter 9 leques, então eu vou colocar 6 vezes 9 mais 7, que é um total de 61 correntinhas. Repetindo, 6 vezes 9 mais 7, vou fazer aqui 61 correntinhas. Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês, ok? Eu tenho aqui 61 correntinhas, que foi o total, tamanho que eu quis fazer, tá? Uma pequena amostra. Agora, eu vou trocar a agulha, não vou utilizar aquela 3,5 mais, vou voltar para 3 milímetros, tá? E aqui a gente vai dar início à nossa peça. Venho aqui na quarta correntinha, ó, do contar da agulha para baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na quarta correntinha, eu coloco um ponto alto. E vou dar início aos meus leques. O primeiro e o último leque, a gente pula apenas 3 pontinhos. Então, esse primeiro aqui, eu vou pular 1, 2, 3, e no quarto pontinho, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos no mesmo lugar.
2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Aqui eu iniciei o meu leque, meu primeiro leque, tá? A partir dele, os próximos a gente vai fazer pulando 5 correntinhas. Só o último que a gente vai fazer como o primeiro, tá? Então, a partir desse primeiro leque aqui, eu pulo 1, 2, 3, 4, 5 e faço o próximo leque no 6º ponto. 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Desta forma, tá? E vou fazendo isso até eu completar os 9 leques, tá? Eu vou contando aqui, no caso o meu, né? Não sei se o de vocês vão fazer, vai ser mais, mas quando tiver no finalzinho aqui, eu volto pra mostrar como a gente vai finalizar aqui, tá? Mas vão aí fazendo leque, pulando 5 correntinhas e fazendo o ponto no 6º ponto, tá? O leque no 6º ponto, beleza? Então, vamos lá. Eu fiz aqui os 9 leques, tá? Eu sei a quantidade de leques, caso você esteja fazendo por correntinhas, você vai vendo aí, quando ficar assim, ó, é a hora de você ver que não dá 5 pontos e para fazer o restante, que a gente vai fazer agora, você faz, finaliza e desmancha as correntinhas, né, que sobraram, tá? Eu acho bem mais fácil, vocês vão gostar. Depois me fala aí nos comentários se gostaram dessa dica, tá? Aqui, ó, eu fiz os 9, me sobraram 5 correntinhas. Então, como no início eu pulei 3, no final também tem que ser 3. Pulo 1, 2, 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto no próximo ponto, e mais um, finalizando com 2 pontos altos, assim como a gente iniciou, tá? Ó, 3 correntinhas e 2 pontos altos. É assim que a gente finaliza, beleza? Aí, vamos supor que você tá fazendo aí, sobrou umas correntinhas, é só desmanchar, gente. É facinho, tá? Aqui, eu já tenho o início, que é os leques. Vou virar a peça, subo 3 correntinhas, esse início aqui, ó, desses 2 pontos altos, eu vou até o final, tá? Aqui no início, eu não mudo. 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto e mais um para o próximo, tá? Aqui, a gente não muda hora nenhuma esses 2 pontos aqui. Dentro do leque, eu vou repetir a mesma coisa, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Eu vou fazer um leque sobre leque, tá? É muito fácil isso aqui, basta prestar bastante atenção. Terminei, já vou direto para o próximo leque, ó. Dentro do leque, faço a mesma coisa, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? São 2 carreiras de leques pra gente dar início ao desenho, tá? Então, primeiro você faz essas 2 carreiras e na próxima carreira a gente vai dar início ao desenho. Você vai fazer esses leques sobre leques em todos os leques, tá? Até chegar aqui, o último leque aqui dentro, faz os 2 pontinhos altos, um em cada ponto, e vira o trabalho onde a gente vai iniciar a terceira carreira de leques, já fazendo o detalhe. Aqui eu estou com a minha segunda carreira de leques prontas, tá? Leques sobre leque, cheguei no final, terminei com 2 pontos altos. Vou virar o trabalho e agora sim eu vou dar início ao desenho do nosso trabalho, tá? Primeira coisa, como eu disse pra vocês, esses 2 pontos altos não muda, tá? Então, continuo aqui, ó, fazendo 3 correntinhas. Toda vez que eu virar o trabalho, eu faço esses 2 pontos altos. 3 correntinhas equivalendo a um ponto e vou para o próximo, faço outro ponto alto, tá?
Existe duas formas de você fazer aliás, duas formas não. A gente vai fazer duas formas, tá? Não existe. Você tem que fazer. Cada uma delas começa de um jeito. Então, essa primeira, você vai prestar bastante atenção, porque você vai dar início ao V. Para você finalizar o V do desenho das correntinhas, é outro jeito que você inicia, tá? Então, presta bastante atenção nesse início, porque eu vou ensinar essa parte desse detalhe e o restante você vai decorando, ok? Para você entender melhor. Pra gente começar o nosso Vzinho aqui, eu vou fazer um ponto alto apenas, tá? Um ponto alto, bem devagarzinho para você entender. 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Terminei. Venho aqui, ó, nesses leques de baixo, na carreira de baixo, tenho 2 leques, esse em direção que eu estou trabalhando e o próximo. Entre os dois, você vai colocar um ponto baixíssimo. A agulha de baixo para cima, aonde que eu coloco esse ponto baixíssimo, Val? Aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Tá vendo? Como ele não tem correntinha de separação, aqui eu tenho um leque e aqui eu tenho o segundo leque. No ponto alto do segundo leque, o primeiro ponto alto, você vai colocar um ponto baixíssimo. A agulha de baixo para cima, pega o fio e já passa para dentro, ó. Prendeu o fio, tá? Terminei, prendi o fio, vou fazer 7 correntinhas novamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou voltar lá onde que eu tô trabalhando, que aqui eu tenho que fazer um leque, tá? Dou uma viradinha no trabalho aqui, não precisa virar todo o trabalho, só uma viradinha para você pegar o avesso desse ponto aqui, aonde eu desci com as correntes no ponto alto, bem em cima dele eu coloco um ponto baixíssimo. Fiz isso, volto para minha direção que eu estou trabalhando, e aqui eu vou terminar o leque. Como eu tenho o primeiro ponto, vou fazer 2 pontos altos, é a metade de um leque, no mesmo lugarzinho. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, né, que é o total de pontos do leque inteiro, tá? Vou fazer novamente para vocês entenderem. Aqui eu tenho um leque, tá vendo? E as correntinhas, ó. Tá? Vou fazer novamente para vocês entenderem. Faço um ponto alto, 7 correntinhas, isso dentro do leque, ó, o próximo leque. Um ponto alto, 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Vou entre esses 2 leques, o que eu estou trabalhando e o próximo, no primeiro ponto alto do próximo, tá vendo, ó? Bem aqui, eu coloco a agulha pra baixo, ó, entro dentro dele, puxo o fio pra fazer um ponto baixíssimo, tá? Terminei, prendi aqui, volto com 7 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar aqui o meu leque. Dou uma viradinha no trabalho, aqui está o ponto alto que eu fiz para início, em cima dele, ó, do lado do avesso, em cima dele, eu coloco um ponto baixíssimo. Agora, eu viro pro lado direito e termino meu leque. Como eu já tenho um ponto alto, eu vou fazer mais 2. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Finalizando aqui o meu leque. E vai ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Com uma laçadinha virada pra cá, tá? Eu vou fazer isso
em todos os leques. Porém, no último aqui, eu tenho que ter uma estratégia para colocar mais uma laçadinha. Então, eu vou fazer isso que eu aprendi, até eu chegar no último, onde eu vou voltar com vocês e mostrar aonde vocês vão prender as correntinhas, tá? Então, vamos trabalhando dessa forma aí, se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e assista de novo para vocês entenderem como é feita essa primeira etapa aqui das correntinhas, ok? Fiz aqui, detalhe, como eu expliquei para vocês, até o finalzinho. Quando você chega no final do penúltimo leque, você fala assim, poxa, o que que eu vou fazer? Eu não vou fazer correntinhas? Ou onde eu vou colocar as correntinhas se não tem espaço, né? Porque aqui tem a última carreirinha de leques e os 2 pontos. A gente vai fazer, sim, as últimas correntinhas aqui, tá? Ó, você vai fazer como você está fazendo, né? Um ponto alto, 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui, como eu não tenho outro leque, mas eu tenho esse 2 pontos, eu vou colocar aqui, ó, na carreirinha de baixo, no primeiro ponto alto da carreira de baixo, tá? Ó, e coloco o meu ponto baixíssimo, prendendo a argolinha de 7 correntinhas, tá? Ó, esse é o finalzinho dessa etapa. Subo com 7 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, vou lá no leque do avesso aqui para me prender o ponto, ó, prendo com ponto baixíssimo no ponto alto do lado do avesso, viro para o lado do direito e termino meu leque. Coloco mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, finalizando o meu leque aqui, tá? Terminei o leque, finalizo com 2 pontos altos. Que como eu disse para vocês e volto a repetir, esses 2 pontos altos do início e do final não muda. Sempre eu tenho que começar com os 2 e terminar com os 2 pontos altos. Terminei, vou virar o trabalho, né? E fazer novamente os 2 pontos altos. Subo com as 3 correntinhas equivalendo ao primeiro ponto, vou para o próximo, faço o segundo ponto alto. E aqui, do lado do avesso, eu vou voltar fazendo leque dentro do leque, tá? Ó, do lado do avesso, terminei as argolinhas, eu viro e já inicio o leque dentro do leque. Então, vamos lá. 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. E vou fazendo leque em cada leque, tá? Até eu chegar no finalzinho lá, ó. Termino um e já vou para o próximo, tá? Desta forma aqui, ó. Fica fácil de você identificar quando você volta com leques, é porque você não tem, né, as correntinhas. No início, assim, até que dá, mas mais pra frente você vai entender que quando você tá do lado do avesso, você só volta com leques, tá? Terminando aqui, fazendo o último leque, termino com 2 pontos altos, e é onde eu volto com vocês pra voltar a fazer o nosso desenho, ok? Então, vamos lá. Pronto, terminei aqui, voltando com leques, finalizei com 2 pontos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho, tá? E vou fazer o segundo jeito que a gente vai fazer essas correntinhas. Primeiro, a gente fez daquela forma, você decorou, porque você vai usar elas mais pra frente, tá? Então, agora, a gente quer um ponto V. Se eu iniciar do mesmo jeito que eu comecei com vocês, não vai sair um ponto V. Vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Então, aqui, a gente quer que vira um ponto Vzinho aqui com essas 2 argolinhas, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou subir aqui, dar início, a mesma forma. E o que que a gente tava fazendo aqui? A gente tava fazendo no primeiro ponto, né? Agora, a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então, aqui eu já dou início a 3 pontos altos. Você vai entender pela lógica, tá? Ó, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
Agora sim que eu vou voltar aqui, tá? Entenderam? Porque se a gente fizer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ele vai ficar da mesma forma e não vai formar um Vzinho. E eu quero que forma um V, que é o detalhe do nosso trabalho, tá? Ó, fiz aqui 3 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, aí eu faço as argolinhas. 7 correntinhas, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou voltar para pegar no pezinho dessa correntinha aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo que você tem aqui o pezinho dela? Aqui está meu ponto alto onde foi preso, ó. Eu escondo aqui embaixo, ó. Bem embaixo, tá vendo, ó? Só você pegar a argolinha que você vai ver. Ó, tá meio que um ponto baixo aqui, dá pra ver que parece um ponto baixo. Bem dentro dele aqui, ó. Eu entro e prendo com ponto baixíssimo, tá? Volto com as 7 correntinhas. Calma lá que eu vou explicar novamente no próximo, tá? Se você não entendeu. 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou lá no meu último ponto, onde eu desci com as correntinhas, viro ele um pouquinho pro lado do avesso, não o trabalho inteiro, só esse ponto aqui, ó. No último ponto que eu fiz, eu prendo com ponto baixíssimo no mesmo lugar das outras correntinhas que eu desci, ó. Ponto baixíssimo, aí volto pro lado do direito e faço o último ponto alto desse leque. Aí, sim, eu tenho um leque completo, ó. Tá? Tem que formar um Vzinho aqui. Então, por isso que a gente coloca essas duas formas de começo. Quando formou o Vzinho, esse modelinho aqui já tá pronto, né? Esse motivo. Aí, a gente vai dar início aos outros da mesma forma. Então, aqui, terminei, fiz a laçadinha, fiz o Vzinho, vou para o próximo. 3 pontos altos. Duas correntes. 2 pontos altos. E agora, eu faço as minhas correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Venho na laçadinha aqui, ó. Aqui, entre a laçadinha, ó. Aqui, mais ou menos um ponto baixo, né? É o ponto alto, mas tá aparecendo um ponto baixo aqui, não tá? Do ladinho dele aqui, ó. Entra o fio e prendo com ponto baixíssimo. Aí, eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volto lá para o meu leque. No último ponto onde eu desci com leque, aqui atrás dele, prendo com ponto baixíssimo. Falta o quê? Finalizar o meu leque com o último ponto alto, né? Porque o leque é de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, agora sim eu tenho ele completo. Tá vendo que vai formando o detalhe do V? Então, é só fazer isso, tá? Como eu sempre falo, não entendeu? Volta um pouquinho e assiste até você entender, porque é super fácil, beleza? Vou fazer isso em todos os leques, fazendo o formato do ponto V. Um detalhe, tem hora que a gente esquece que jeito que tá, né? E faz dessa forma aqui. Acontece comigo também, viu? Várias vezes, quando eu tava iniciando, antes de eu decorar o ponto, eu fazia dessa forma. Eu começava com um ponto, fazendo do mesmo jeitinho que eu tava fazendo esse primeiro aqui. Só que é só você olhar pra trás e ver que o V não tá formado, é aí que você errou, tá? É só formar o Vzinho como está aqui até o final, a escaminha, ó. Vai fazendo a escaminha até o finalzinho. Quando chegar aqui no final, eu vou voltar com vocês e mostrar todo ele, ok? O motivinho já está pronto. A nossa largura do nosso trilho de mesa é feito por esses motivos. A cada etapa que você vai terminando esse motivo aqui para formar esse ponto V, é uma etapa a menos, tá? É uma etapa que você vai fazer. Aí, basta você saber quantos você vai fazer a mais, né? No caso do trilho de mesa que eu fiz, eu coloquei 4 motivos desse, tá?
Então, é cada um desse aqui, você termina e reinicia novamente desta mesma forma que eu mostrei pra vocês, tá bom? Entenderam? Então, aqui eu não sei, eu acho que eu vou colocar de 3 a 4. Vamos ver, né, a largura feita no fio número 6. Aqui, terminei ele, para iniciar ele novamente, eu vou fazer 3 carreirinhas de leque sem correntinhas, só ida e volta, tá? Termino aqui, ó, do lado do avesso, né? Vou fazer as 3 correntinhas, mais um ponto alto. E vou fazer leque dentro do leque. São 3 carreiras, tá? Ó, leque dentro do leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. É muito fácil, gente. Quando vocês decoram, dá vontade de fazer até coxa. Ó, para as mais corajosas, né? Vou para o próximo leque e faço a mesma coisa. Então, o que eu posso adiantar aqui? Eu vou adiantar essas 3 carreirinhas de leques para iniciar novamente esse detalhe aqui, tá? Eu vou chegar aqui, ó, finalizar leque dentro do leque, termino com os 2 pontos altos, viro o trabalho, volto com leque dentro do leque, tá? Leque simples. Da mesma forma que você fez do avesso aqui, você vai fazer do lado direito, tá? E volto com ele, chego aqui, virei o trabalho e volto com ele novamente. 3 carreirinhas de leques simples, sem correntinha, pra gente iniciar novamente o nosso motivo, tá bom? Vou fazer isso, lembrando que vou reforçar novamente, o começo e o fim é feito da mesma forma, tá? Então, façam aí essas 3 carreirinhas de leque, ida e volta, e eu volto com vocês pra gente ver como é que vai fazer a próxima carreira, ok? Prontinho, fiz aqui as 3 carreirinhas de leques, né? Lembrando que sempre quando você termina, finalizando o ponto V, um detalhe que eu não falei aqui, ó, esse motivo aqui, ele pega 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Isso não é importante, mas é bom, né, falar pra vocês, tá? 5 carreiras pra formar o ponto Vzinho, daquele jeitinho que eu expliquei pra vocês desde o início, tá? Terminou, né, o detalhe, eu faço sempre 3 carreiras de leques pra iniciar novamente o próximo detalhe aqui, tá? Eu vou iniciar com vocês aqui, só pra mostrar, mas eu vou deixar vocês trabalhando essa largura sozinhos, porque é só isso aqui que a gente vai fazer, ó, tá? É dessa forma, terminou o detalhe, faz 3 carreiras de leques e inicia tudo novamente como a gente vem fazendo, tá? Então, eu vou só iniciar aqui com vocês e o restante vocês já sabem. Se não souber, não entendeu, volta o vídeo, né? E entenda perfeitamente, tá bom? Aqui, como a gente sabe, não muda 3 correntinhas e um ponto alto. A primeira carreira, que é a primeira argola, vocês já sabem como é feita, né? Faz um ponto alto, 7 correntinhas. Eu já inicio com as 7 correntinhas a primeira etapa. 4, 5, 6 e 7 correntinhas. Aqui, da mesma forma que a gente vem trabalhando, tá? Entre o primeiro leque e o segundo, eu venho no primeiro ponto alto do segundo leque, aqui, ó, sempre na segunda carreira. Por que que a gente dá 3 carreiras de leques? Essa carreirinha aqui, ó, eu não trabalho, é a separação entre um motivo e outro. Vou só trabalhar com essas 2 últimas carreiras aqui, tá bom? Essa e essa. Então, eu venho nessa de baixo, entre um e outro, no ponto alto, insiro meu fio e puxo, formando um ponto baixíssimo e prendendo, né, as minhas correntinhas. Subo com 7 correntinhas. 4, 5, 6 e 7. Vou lá prender as minhas correntinhas no ponto alto, pegando por trás do ponto, ó. Volto
e termino meu leque. Já fiz um ponto, então agora eu tenho que fazer mais 2 pontos, 2 correntes e 3 pontos aqui, finalizando o meu leque. Tá? Assim a gente inicia. Aí, você vai vendo que vai ficando aqui um espaço. Se você não fizer essas 3 carreirinhas de leques para novamente iniciar o ponto, não vai ter espaço. Então, precisamos de um espacinho para visualizar melhor o desenho, tá? E agora, Val, o que que eu faço? Você vai fazer exatamente tudo que você aprendeu nesse daqui, tá? Quantas vezes você quiser. No meu caso aqui, eu vou fazer 3 motivos desse daqui, ó. Eu não vou fazer mais não, para não ficar muito grande, né? Como é só uma amostra, eu vou fazer 3 desenhos desse daqui, tá? E depois eu vou voltar com vocês pra gente finalizar com o bico. O bico também é facinho, só apenas 2 carreirinhas de bico, tá? Porque o detalhe maior, né, a visualização melhor é no desenho. Então, no bico a gente não precisa exagerar, vai, né, de cada um, tá bom? Então, aqui vocês terminam de fazer tudo que vocês aprendeu aqui. Val, quantos eu quiser fazer, pode fazer quantos você quiser fazer aqui, ó, desenhos desse daqui. Formou um, faz 3 carreirinhas de leques, forma outro. Terminou, forma mais 3 carreirinhas de leques e forma outro. Lembrando que, um detalhe muito importantíssimo, né? Você vai finalizar, independente da quantidade que você fizer desses desenhos, você vai sempre parar aqui. Quando você fala, não vou fazer mais, você termina o ponto V e finaliza aqui, pra gente iniciar o bico desta parte aqui, tá? Que é o segundo modelo que você vai, ó. Fez o ponto V, parou, não quero fazer mais, a largura que eu escolhi é essa e ponto, tá? Então, eu vou fazer os meus aqui, vou voltar com vocês pra gente dar início à segunda etapa do nosso trabalho, porque a base vocês já aprenderam, ok? Prontinho, já terminei aqui a largura que eu quis, né? Como eu falei pra vocês, eu ia fazer 3 motivos pra inteirar a amostra pra vocês. Já tá uma gracinha, ó, nessa cor ficou maravilhosa, o detalhe realçou bastante, tá? Então, agora a gente vai iniciar o bico. Só que antes de iniciar o bico, notem que aqui a gente tem a última carreira, que eu falei pra vocês onde a gente ia fazer, né? Que é a carreira que volta pra formar o V. Essa é a última carreira pra terminar a base e iniciar o bico. Só que aqui, dá pra perceber que a gente tem leques. E aqui a gente tem correntinhas. Então, o que a gente vai fazer antes de iniciar o bico? Eu vou fazer assim, ó. Essa já foi a última carreira, então eu já não trabalho mais a largura do trabalho, né? Agora, eu faço o seguinte, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Continuo com os 2 pontos altos aqui de início. Como lá no começo, vocês viram que a gente iniciou com 3 correntinhas, a gente vai colocar a mesma quantidade aqui, tá bom? Vamos fazer 3 correntinhas no começo e lá no final. 3 correntinhas, ponto baixíssimo, não ponto baixo porque não vai ficar bem rentinho. E a gente quer bem parecido como no começo aqui, para não ficar desigual, tá? Ponto baixíssimo. 2 pontos altos, 3 correntinhas, ponto baixíssimo. Agora, daqui em diante, como a gente fez lá no final, entre um leque e o outro, a gente vai colocar 5 correntinhas. 3, 4 e 5 correntinhas. Vou para o próximo leque, ponto baixíssimo. 5 correntinhas novamente. 3, 4, 5. Volto dentro do leque, ponto baixíssimo. Isso vai ficar igual, né, aqui, para não ficar desigual e ficar bem bonitinho o nosso trabalho para receber o bico, tá bom? Então, vocês vão fazendo dessa forma até chegar no último. No último, daqui, para passar para o final da lateral, é 3 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Aí, você vira o trabalho e a gente vai iniciar o bico. Finalizei aqui, notem que eu terminei do jeito que eu falei para vocês, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho.
O bico é apenas 2 carreiras, mas você pode fazer da forma que você quiser. O importante é que a base, né, você já aprendeu, mas eu achei esse bico bem interessante. Modifiquei alguma coisa do original, tá? Mas vocês espero que gostem, tá? Primeiro a gente vai fazer aqui, essa aqui é a lateral, tá? Como o formato está pra cima assim, ó, assim é a frente do trabalho que você vai usar. Então, aqui estamos na lateral onde estão as correntinhas. Aqui, eu vou subir uma correntinha e fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. Mais um em cima do segundo ponto alto. Aqui, eu vou manter essas correntinhas. A mesma quantidade de correntinhas, porém, em cima desse ponto baixíssimo que a gente fez aqui, também vai ter ponto baixo. Então, vamos fazer assim, ó. Aqui eu tenho 3 correntinhas, então, eu coloco 3 pontos baixos. Em cima desse ponto baixíssimo aqui, ó, pega uma argolinha e faz um ponto baixo. Aonde eu tenho 5 correntinhas, vai receber 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. Onde eu tenho ponto baixíssimo, recebe também em cima dele um ponto baixo. E vou assim, caminhando e colocando pontos de acordo com os pontos que eu tenho aqui, tá? Ó, 5 pontos baixos, em cima do ponto baixíssimo que eu fiz para prender o ponto, eu coloco um ponto baixo. E vou caminhando, tá? Na lateral inteirinha, chegando até o final, onde eu tenho aqui a correntinha com três correntinhas, né? Onde eu coloco 3 pontos baixos e em cima de cada ponto, um ponto baixo, tá? E aguardo vocês aqui pra gente fazer essa parte aqui, que é um pouco diferente. Pronto, fiz a lateral todinha de pontos baixos, de acordo com como eu passei pra vocês. Agora, eu vou pra frente do trabalho. Agora, essa parte aqui, a gente vai fazer um pouco diferente, tá? Fiz o último ponto baixo aqui, já estou na lateral não, saindo da lateral pra frente, né? Faço 3 correntinhas, pulo aqui, ó, um ponto alto. Esse aqui é um ponto alto deitado, tá? Vou para o próximo, entro dentro dele e vou fazer um leque aqui dentro. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Formando um leque aqui, tá? Vou para o próximo, só que agora eu vou pular 2 pontos altos que eu tenho aqui deitado, ó. 1, 2, e no terceiro faço a mesma coisa. 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Vou para o próximo, ó, sem corrente, tá vendo? Eu não coloquei corrente. Talvez quando você faça, ele pode fazer isso aqui. Só que a próxima carreira vai ter mais pontos, ele dá uma melhoradinha. Talvez sim, talvez não, tá? Depende muito do teu ponto. Então, aqui eu pulo 2 e no terceiro eu faço novamente o leque. Vou fazendo isso até o final, tá? Eu vou fazer até o finalzinho aqui e mostro pra vocês como vai ser o final pra fazer novamente a lateral. Terminei aqui todos os leques. Como eu cheguei no final, aqui ficou um ponto alto, a mesma quantidade que me sobrou aqui, ó. Eu pulei um aqui, né? Então, me sobrou certinho aqui um pra pular, pra começar a lateral. Então, eu faço 3 correntinhas e começo os pontos baixos da lateral. Igualzinho do outro lado, tá? Em cima do ponto alto aqui, no caso, ele tá de cabeça pra baixo, mas você sabe que é um ponto alto, então, você coloca um ponto baixo. Vou para o próximo, faço outro ponto baixo. Aqui, eu tenho 3 correntinhas, eu coloco 3 pontos baixos. E aqui, ó, nesse buraquinho, é um ponto baixo, é a mesma coisa onde a gente colocou o ponto baixo lá do outro lado,
onde tinha um ponto baixíssimo. Então, esse daqui significa o ponto baixíssimo. Dentro do buraquinho do leque aqui, você coloca um ponto baixo. Então, o restante é nas correntinhas de 5 correntinhas, eu coloco 5 pontos baixos, né? E aonde eu tenho o buraquinho aqui do leque, eu coloco um ponto baixo. E vou caminhando assim até o final, ó, 5 pontos baixos. E aqui dentro do buraquinho, um ponto baixo, tá? Ó, a mesma quantidade de pontos que temos lá do outro lado, vamos ter aqui também, trabalhando dessa forma. Chegou aqui no último ponto alto, onde eu venho com o ponto baixo, aqui no caso é as correntinhas, né? Mas você sabe que é um ponto alto, então você coloca 2 pontos altos aqui, um em cada ponto, 3 correntinhas, inicia os leques do mesmo jeito, com a mesma quantidade de pontos que eu coloquei aqui, tá bom? Então, vamos fazer essa voltinha até você chegar aqui novamente, ó, tá? Onde eu venho com vocês, coloco o ponto baixíssimo, eu venho com vocês pra última carreirinha do nosso bico. Só tem 2 carreirinhas super fácil. Cheguei aqui no finalzinho, também para finalizar, né, a nossa peça. Aqui na lateral, o que eu fizer aqui, você vai fazer do outro lado, e eu vou explicar essa parte aqui, você vai fazer do outro lado também, tá? Bom, aqui, ó, 3 correntes para finalizar. Finalizei aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou subir uma correntinha e fazer um ponto baixo para iniciar as nossas daminhas, tá? Vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, volto no ponto baixo que eu fiz, ó, entro com ponto baixo, formando um picô, tá? No mesmo ponto baixo aqui, ó, pego 2 laçadinhas aqui e faço 2 pontos altos. Tá? Fica desta forma. Aí, eu venho pra lateral aqui, né, pros pontos da base, e conto 1, 2, 3, e no quarto ponto, eu vou iniciar outro com ponto baixo. O primeiro é um pouquinho diferente, então, vou explicar mais os outros, tá? Faço 3 correntinhas, venho no ponto baixo que eu fiz, pego 2 laçadinhas do ponto e faço outro ponto baixo, formando um picô. Agora, eu posso entrar aqui, ó, atrás do ponto, aliás, na frente do ponto baixo, eu já faço aqui meus 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos, termino a daminha, vou lá pra base contar 3 e fazer no quarto ponto. Cuidado aqui, ó, esse daqui a gente não conta porque já está preenchido. Então, vamos 1, 2, 3, no quarto ponto, faço o ponto baixo, 3 correntinhas, volto no ponto baixo, faço um picô com, ó, 3 correntinhas e um ponto baixo, e venho aqui, faço 2 pontos deitadinho aqui, ó. 1 e 2 pontos altos. E vou pra base novamente. Pulo 1, 2, 3, no quarto ponto, inicio tudo novamente, tá? Essa é a parte que fica da lateral, o detalhe da lateral, tá? Do outro lado, você vai fazer a mesma forma. Assim que terminarmos esse lado aqui, você vai fazer exatamente do mesmo jeitinho que eu mostrei aqui, tá? Então, vamos aí, ó, concluir essa parte todinha com essas daminhas. Chegando aqui no último ponto, eu volto com vocês para explicar a frente do trabalho, tá? Cheguei aqui na frente, onde eu vou explicar para vocês como eu tô fazendo essa frente aqui, ó, né? Como é um trilho de mesa, sempre a gente tem que ter um detalhezinho a mais aqui, né? Então, não vamos contornar. Quem quiser contornar com daminhas e achar bonitinho, bora lá, né? Só estou dando uma dica para vocês, tá? Bom, a última daminha aqui, eu venho nessa argolinha que eu tenho de 3 correntinhas aqui e faço 3 correntinhas, 3 pontos baixos nas correntinhas, tá? Ó, desta forma aqui. Agora, eu vou trabalhar esse leque. Venho para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto.
segundo, outro ponto alto. O terceiro, outro ponto alto. Então, significa que aqui no começo é ponto sobre ponto, tá? Mas não foquem nisso, porque depois muda, tá? Aqui dentro desse espaço aqui, dentro do leque, eu coloco 2 pontos altos. E agora, eu vou fazer umas correntinhas para dar um detalhe de caimento, tá? Você faz aqui 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 correntinhas e conta aqui, ó, a primeira correntinha que você fez. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, você volta com a agulha e coloca pontos baixíssimos 3 vezes, ó. 1, vou para o próximo, 2 e para o próximo, 3. Vai ficar uma argolinha assim como essa para dar um caimento, né? Um detalhezinho diferente pro seu trabalho, tá? E agora, eu vou fazer o outro lado do leque. Faço 2 pontos altos dentro do leque ainda, tá? Ó. Aqui eu vou fazer um ponto no primeiro, um ponto no segundo, um ponto alto no segundo. Para passar de um para o outro, eu não posso colocar mais um ponto alto aqui e ir repetindo, né? Ponto em cima de ponto, não. Eu vou fazer uma estratégia assim para não ficar embabadando, ó. No último ponto alto, você coloca meio ponto e deixa os fios na agulha. No primeiro ponto alto do segundo leque, do próximo leque, você faz outro meio ponto. Com 3 fios na agulha, você tira todos de uma só vez. Assim, ele vai dar uma juntadinha e não vai babadar, ok? Vou para o próximo ponto, aí sim é normal. Um ponto alto aqui, outro ponto alto no próximo. Dentro do leque, faço 2 pontos altos, 13 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Vou lá na primeira correntinha que eu fiz, conto 1, 2, 3. Na terceira, coloco aqui um ponto baixíssimo, mais um no próximo e mais um na última correntinha. Com 3 pontos baixíssimos, eu tenho uma argolinha. Venho aqui dentro do leque, 2 pontos altos. Um no próximo ponto, mais um no próximo ponto, e aqui de um leque para o outro eu faço um meio ponto, fico com 2 fios na agulha, vou pro primeiro ponto alto do segundo leque, outro meio ponto, 3 fios na agulha, retiro todos de uma só vez, tá? As frentes do trabalho vai ficar com essas argolinhas aqui, ó, dando um biquinho, tá? O que você fez aqui, você vai fazer do outro lado. Eu vou terminar essa parte aqui e mostrar pra vocês como vocês vão iniciar, né? Pra não deixar dúvidas, a outra lateral. Okay? Cheguei aqui na lateral novamente. Observem que o último ponto é como a gente iniciou, né? Aqui, como não tem outro leque pra gente fazer essa diminuição aqui, eu só coloco ponto sobre ponto, tá? Tem um total aqui de 5 pontos altos aqui, tá? Terminei o último ponto, eu já venho para as correntinhas aqui, ó, e coloco 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, vou para o primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, vou começar as daminhas, tá? Venho aqui, ó, no ponto baixo, pego 2 argolinhas e coloco um ponto baixo, formando um picô. Então, aqui, ó, no ponto baixo, eu faço 2 pontos altos para formar a daminha, tá? E aquela sequência, pulo 1, 2, 3 e no quarto ponto faço ponto baixo e repito a daminha que você já aprendeu, tá? Terminando desse lado, logicamente, você vai fazer dessa parte como a gente acabou de fazer aqui. Feito isso, já está pronto, né? O seu trilho de mesa. No caso aqui, vocês vão ver as fotos lá no Instagram, eu vou deixar fotos desse daqui, que deu um suplá, uma gracinha de suplá, você pode usar isso como opção também.
Pode ser feito trilho de mesa, pode ser feito, esqueci aquele nome, né? A beira de cama, eu esqueci o nome, a manta, aquela manta de cama, depois eu lembro o nome, né? E falo pra vocês. Peseira, isso, peseira de cama, tá? Pode ser feito trilho de mesa, tapetes e também um suplazinho, uma coisinha mais bonitinha aqui, ó, uma gracinha. Vou deixar fotos que na foto dá pra você ver melhor, tá bom? Então, com isso a gente termina a nossa aula. Um agradecimento, primeiramente, para Deus por ter trazido até aqui, né? E para o Vitor também, que deu essa aulinha para nós e a companhia de vocês, que é fundamental ao nosso canal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.